Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, ou os mais de 320 mil seguidores lá no Instagram. E hoje é uma entrevista muito importante, como engajar, como encantar o seu cliente. Para você que é personal, para você que tem uma equipe aí que atua em condomínios, eu trouxe uma pessoa especialista no assunto, Nai Rosa, criadora da B-Movie, Mover para Crescer. Nai, muito obrigado pela presença. Um prazer estar aqui, eu que agradeço a presença. E antes de entrar nesse assunto tão importante que vem crescendo aí a procura por personal, segundo estudos da Google, pós-pandemia aumentaram 122% a procura por personal, 39 pessoas começaram a fazer atividades que não faziam antes da pandemia, e 28% dos brasileiros começaram a fazer atividades em casa, sendo que 106 aumentaram aí a procura pela natação. Se você não está dando aula de personal ou não tem sua equipe de personal, algo está errado aí do outro lado e a Nai vai te ensinar hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, até mudando de câmera aqui, Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos no Brasil. Se você não sabe, a principal causa de morte em criança de 1 a 4 anos é o afogamento infantil. Piscinas Litro a Litro, o livro que você precisa ter para quem tem piscina residencial, comercial, para você aprender a fazer o tratamento da sua piscina. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. Aplicativo da Swim Track para você monitorar a evolução do seu aluno, entregar gráfico, fazer avaliações. Tem o seu próprio aplicativo e os materiais da Flote. Hoje eu tô com um dado da Flote, que a cada ida e volta o aluno joga o dado e sai o que ele vai ter que fazer. E até o final da entrevista vou lançar um desafio para a Nai para criar um exercício com esse dado. Eu adorei sem esse ser dado. Tradicional. Eu já quero esse dado aqui, adorei esse dado. Já tá querendo levar o meu dado. Mas, Nai, conta pro nosso público aí do outro lado como você iniciou na natação e como você criou a B-Movie. Então, eu nadei minha vida inteira, né? E quando eu fui pro esporte, né? Eu nadei, fui atleta de vôlei, na verdade. Inclusive, deixei a natação para seguir no vôlei. E aí, quando eu fui para a faculdade de educação física, eu voltei aí para as águas, né? Mas, então, eu tenho quase 20 anos de experiência nessa área da natação infantil, que é o meu foco, é o meu forte. E a B-Movie nasceu de uma extensão de quem é a Nai, né? Eu falo que, de repente, tive uma empresa mesmo, assim. Eu fui trazendo pessoas para trabalhar comigo, como quando eu comecei como personal. Deu muito certo, e aí depois eu fui contando para as pessoas mesmo, porque eu descobri esse universo, que é um universo realmente fantástico. Antes eu trabalhava em academia, né? E saí, fui para esse ramo do personal e eu fiquei encantada. E aí fui contando para uma amiga daqui, vem trabalhar comigo, de repente tinha um tanto de gente. E aí eu tive que estruturar, e aí nasceu a B-Movie. E para quem tá aí do outro lado, que às vezes tem aquela dificuldade, eu preciso atrair cliente, preciso atrair aluno novo, e aí o aluno chega, te manda o WhatsApp, ou você faz a ligação e você acaba não abordando ele de uma forma correta e já perde logo no primeiro contato. Como abordar um cliente potencial de forma eficaz desde o primeiro contato para a venda das aulas de natação? Então, a área de personal, ela é diferente desse universo da academia, né? A gente tem que entender que a gente presta serviço. O nosso trabalho, nós somos prestadores de um serviço. E quando a gente está falando de personal, a gente não tem um local físico. E aí, então, o contato que esse pai, que é o nosso cliente, tem com a gente, esse primeiro contato, é virtual, né? Ou é por telefone. Hoje, a maioria, vamos dizer, 99,9%, é via WhatsApp, né? E hoje, com o WhatsApp, eu não sei se é comum aqui, mas lá em BH, existem grupos de mães. Então, a mãe que está interessada em colocar seu filho para nadar, geralmente ela pergunta num grupo: gente, alguém me indica um personal? E aí vem aquele tanto de telefone. Então, como é que você faz para destacar desse meio de um tanto de telefone que essa mãe vai pegar a mensagem e vai, olha, eu estou interessado na aula de natação, estou interessado, vai para um, vai para outro. Então, assim, você precisa de ter estratégias mesmo para sair na frente do seu concorrente. Então, tem uma série de estratégias e de atitudes que nós temos que ter, mesmo que seja de forma virtual, para sair na frente, para a gente chamar a atenção desse cliente
diante dos outros concorrentes, né? E você falou aí das estratégias. Uma das estratégias aí da Bmove que você me contou ali nos bastidores é a criação de um portfólio. Então, algumas empresas não têm isso, a Bmove tem a sua. O que seria essa entrega desse portfólio quando o cliente vem te procurar nesse primeiro contato? Então, eu falo que tudo que a gente pode profissionalizar o nosso trabalho torna isso mais atrativo. A gente tem que entender que a gente é profissional nessa área. Então, o máximo que a gente puder profissionalizar é o que eu sempre falo, gente. Tem uma frase que eu sempre uso que é beleza importa. Então, um portfólio bonito, bem feito, com fotos, né, com uma imagem profissional, às vezes até, uma qualidade de uma imagem boa, com um letreiro, né, um letreiro que chama atenção, ele vai chamar muito mais atenção do que você colocar uma página com letras minúsculas, com uma foto desfocada. Então, eu falo sempre que beleza importa. Esse é um lema que eu trago sempre para a minha equipe, do tanto que a gente tem que impactar com essa primeira impressão. Porque até então a gente está querendo chamar a atenção desse cliente. Como que a gente chama a atenção desse cliente? Trazendo o que é belo, né? Trazendo o que é bonito e trazendo de uma forma profissional. Quando eu oferto para esse cliente um portfólio, dizendo lá quem sou eu, né? Quais são as modalidades que nós ofertamos? Se eu só dá aula de natação, colocando umas fotinhas bonitas de crianças felizes, né, ali, bem legal. E depois eu acredito também que essa precificação tem que estar nesse portfólio. É muito mais interessante do que eu simplesmente escrever uma mensagem de WhatsApp, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração todo esse encantamento, sabe? Toda essa forma que a gente tem, essas ferramentas que nós temos para atrair esse cliente para nós, né? E você falou desse preço, tá dentro desse portfólio. Acho que as pessoas pelo WhatsApp já ficam naquela angústia, né? Qual é o preço? Qual é o valor? Quantas vezes por semana? E como você apresentar esse preço aí de forma clara e persuasiva aí para esse cliente? Eu falo que é uma estratégia, né? Primeiro, então, a gente apresenta. Lógico que a gente não encaminha o portfólio, gente, de primeira. Né? A partir do momento que esse cliente entrou em contato com você, e geralmente essa mãe, geralmente a gente tem que entender que o perfil do nosso cliente é uma mãe. E mãe é o que hoje? Super atarefada, ela tem que cuidar do filho, ela tem que entender da agenda desse filho, que também é super atarefado. O cliente de personal, geralmente, é um cliente de um poder aquisitivo maior. Então, hoje, a agenda dessa criança, ela é super cheia, ela tem que coincidir a agenda da criança com a agenda dela, então ela não tem muito tempo. Né? Então, tanto que a gente puder facilitar para essa mãe nos conhecer, é o que é o ideal, né? Então, a gente faz essa abordagem de uma comunicação que eu falo que a gente tem que ler esse cliente nas entrelinhas, porque a gente não está no tete-a-tete com ele. Né? A gente não está ao vivo e a cores com ele. Mas a gente tem mecanismos e estratégias para conversar com esse cliente. É um áudio longo? É um áudio curto? Né, um textão, como que você vai munindo essas informações até atrair para chegar no portfólio? E aí o portfólio, a gente tem que pensar de colocá-lo como... A gente tem que pensar de colocá-lo como um facilitador. Então, por que eu vou mandar um portfólio para depois mandar o preço? Aí a mãe vai ver o portfólio e falar, nossa, que lindo! Mas quanto custa? Porque ela quer saber quanto custa. Né? Para ela importa quanto custa. Então, já facilita a vida dessa mãe, já coloca o preço. E aí, como que a gente deve fazer essa precificação? Se você trabalha, por exemplo, com plano mensal, plano trimestral, plano semestral, igual lá na Bmove, a gente trabalha com vários tipos de plano, plano grupo, plano família. A gente coloca essa precificação, esse preço já em amostra para a mãe. Então, assim, o plano, na minha tabela, né, na tabela da Bmove, a gente tem o valor do plano mensal, o valor do plano trimestral, lá já escrito o valor do plano semestral e o valor do plano, por exemplo, irmãos. Por quê? Se você fala assim, plano irmãos tem 10% de desconto, você vai fazer essa mãe pegar a calculadora para calcular o preço? O outro que já está com o preço, já saiu na frente. Já sei, isso aqui custa tanto. Me interessa. Não me interessa. Entendeu? Então, assim, isso tudo facilita a vida do cliente. Você falou entre conhecer o cliente aí, né, entre linhas, na hora que você está mandando mensagem. No marketing, nas vendas, eles falam que você tem que fazer o espelho desse cliente. Ele te mandou um texto curto, responde com texto curto. Ele te mandou um texto longo, responde com texto longo. Ele te mandou um áudio, responde com áudio. Então, às vezes, o cliente é aquele cliente que não gosta de receber áudio, está te mandando texto e você está mandando áudio. Exatamente. E vice-versa. Então, você conseguir identificar esse cliente.
A importância de fazer planos, como você comentou, principalmente para época de frio ou para quem está no Nordeste, época de chuva, você conseguir manter esse cliente. 90, acho que 100% dos meus clientes de personal são planos anuais, todos eu tenho planos anuais, que me facilita. E você também prestar atenção quando que acaba esse plano. Você não deixar, vou fazer um plano anual que acaba em dezembro. Provavelmente ele não vai renovar quando for em dezembro. Então, você não precisa fazer os planos sempre iguais. Eu tô agora, faz as contas. Agora se eu fizer um plano de 8 meses, vai terminar no final do ano. Se eu fizer um de um ano, vai valer a pena. Então, você precisa sempre estar realizando sempre o mesmo plano, né? Então, isso é muito importante. Mas e as aulas experimentais? Que muitos pais gostam de ter essa aula experimental, porque às vezes, quando ele vai procurar um personal é porque ele tem algum problema, ele quer algo específico. O filho às vezes tem dificuldade de adaptação em aula, ele foi em outra academia, outro personal e não gostou. Você é a favor ou não dessa aula experimental? Olha, é uma questão aí que está sempre em discussões, né, no mundo do personal. Você dá uma aula experimental, você não dá uma aula experimental. No mundo do personal, que é a minha área, que eu tenho experiência, eu sou super a favor de dar essa aula experimental. Primeiro porque você está ofertando o serviço. Então, é mais do que justo de que você mostre para o cliente como que é o seu trabalho, né? Se você faz um trabalho eficiente, você vai fechar. Né? Eu tenho, assim, pouquíssimas aulas experimentais que nós fazemos na Bmove. É muito difícil não fechar. Né? Por quê? Porque essa aula experimental é uma aula experimental que tem estratégias, que tem um processo bem definido. Né? A gente não faz assim... eu costumo dizer que o encantamento depende de processos. A gente tem que entender do nosso negócio, né? E a gente tem que entender como fazer essa prestação de serviço. Então, tem toda uma medida e uma estratégia para ser utilizada. E eu sou super a favor da aula experimental. O primeiro motivo foi esse, porque você mostra o seu trabalho. E a gente que é personal, a gente tem uma particularidade que é você conhecer também esse local. Né? Você tem que calcular a rota de deslocamento. Você tem que saber como que é a estrutura dessa piscina. Porque a gente já conversou com a mãe, a gente já perguntou se é uma piscina aberta, se é uma piscina fechada, se é aquecida ou não. Mas a mãe, ela não entende o que é uma piscina aquecida. Não é o negócio dela, é a gente que tem essa autoridade. Então, você tem que chegar lá. Às vezes, é uma piscina super gelada. Você dá aula na piscina gelada, isso depende de cada região do Brasil também, né? Mas, por exemplo, em BH, é praticamente impossível dar aula numa piscina gelada. É só no alto verão, é um lugar mais frio. A região que eu trabalho é um lugar mais frio. Isso tudo você tem que pensar. Então, mais do que também essa aula experimental é para o pai conhecer o seu trabalho, mas também é para você conhecer esse local onde você vai exercer o seu trabalho. Então, eu sou super a favor, sabe, de dar essa aula experimental. Eu já conversei com alguns pais pelo telefone e falaram, a piscina é aquecida? É aquecida, mas é a famosa climatizada, que ela não é aquecida, né? Então, ela mantém a temperatura. E nessa primeira aula, experimental ou não, você tem processos eficazes, até como você vai lidar com o cliente, o tom da conversa, onde você vai colocar o chinelo. Eu sei que a Bmove tem todos esses processos bem detalhados. Se puder aí contar a chave do seu segredo aí para os clientes aí do outro lado. Então, eu falo que nós temos etapas, né, da conquista desse cliente até a gente fechar. Então, nós passamos pela primeira etapa, que é o quê? Nós mostramos o portfólio, ele foi bem apresentado, o pai ficou interessado, a gente despertou no pai a te conhecer pessoalmente. Mas nós é que dominamos, né, o nosso trabalho. Então, nós que somos conhecedores da nossa profissão, a gente sabe identificar aonde que nós podemos, por exemplo, aonde que tem os problemas possíveis dessa aula experimental e aonde que é nossa chave máxima. Então, eu falo sempre assim, que depois que o pai topa, eu falo, opa, agora nós vamos começar a trabalhar para chegar no grande dia. O que seria esse grande dia? Seria a aula experimental, que é uma expectativa que está grande nesse pai. Nós geramos uma expectativa alta. A gente tem que ir com essa consciência de não frustrar. Então, a gente tem que... o que a gente faz muito na Bmove é comunicar e antecipar algumas coisas que podem acontecer nessa aula experimental. Então, nós munimos esse pai com informações necessárias do que levar, de quem tem que ir nessa aula experimental, de como que essa mãe, por exemplo, tem que ir nessa aula experimental. Às vezes, ela está no horário de trabalho, ela está pronta para trabalhar e a gente trabalha com água, aí o menino quer ir na mãe, a mãe está molhada, o menino está molhado, aí a mãe não quer...
abraçar o filho, porque ela já vai direto pro trabalho, já gera toda uma tensão, um desconforto de, putz, deu errado, né? Então, a gente acaba dando essas informações de como que a mãe tem que ir preparada. Mãe, se você quiser entrar, você pode entrar na Bimove, né? A família tem um papel super importante, a gente está sempre convidando essa família para estar próximo. Então, se a mãe quiser entrar nesse primeiro dia, a gente convida, mas a gente deixa super livre para ela também, que não tem a necessidade de entrar, mas que ela vá com uma roupa que possa molhar. Porque quem é o porto seguro dessa mãe? Dessa criança? É a mãe. Né? Você é um ser estranho, essa criança nunca te viu. Então, a gente começa a conversar com a mãe até como que ela vai conduzir essa criança para essa aula experimental. A mãe vai preparando a criança e nós vamos preparando essa mãe. E aí a gente chega nesse grande dia lá. Né? E quando a gente chega na aula experimental, aí já é outra história. É você presencialmente com essa mãe e com essa criança. Aí a gente tem uma outra questão, um pouco mais complexa. Porque você tem sua aula tem 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, eu não sei. Mas você tem aquele tempo para conquistar o aluno e conquistar o pai. E você tem que fazer isso de forma simultânea. Então, não adianta você simplesmente chegar lá e focar somente na criança ou focar somente no pai, né, que está ali. Porque quem é seu cliente é o pai. Eu costumo muito dizer isso. Que quem é o nosso cliente é o pai. O nosso aluno é a criança. Mas quem paga o nosso serviço é o pai. Então, é ele que é nosso cliente. Então, além de conquistar essa criança, ela tem que te amar. Mas o pai também tem que te amar. Não adianta nada você conquistar a criança e não conquistar o pai, conquistar o pai e conquistar a criança. Então, você tem que fazer isso em conjunto. E como você comentou anteriormente, você tem uma taxa muito alta aí de matrículas pós-aula experimental. Então, vamos lá, você fez as vendas, chegou no WhatsApp, entregou o portfólio, fez a aula experimental, o aluno começou a fazer, tá feliz. Mas aí chega o segundo passo que poucas empresas ou pouco personal se preocupa. Que ele só fica pensando em atrair novos clientes e ele não se preocupa, às vezes, em manter esse cliente que já está lá. Então, como fidelizar por um longo período esse cliente que fez a matrícula com você? Ô, Rê, eu falo, né, e hoje tem assim no mercado, que para você manter um cliente, o custo é muito mais barato do que você conquistar um novo cliente. Então, assim, às vezes a gente fica pensando assim, só entra cliente, mas está saindo aqui? Alguma coisa no seu processo aqui está errado. Então, essa satisfação desse cliente, a manutenção desse cliente é um resultado de entrega de qualidade, né? Entrega de eficiência mesmo de trabalho, desse encantamento que ele tem, de você ter esse momento uau. O que você faz com o seu cliente que você consiga superar a expectativa dele? A gente na Bimove, hoje, a gente tem uma grande questão, que é o que nós podemos fazer para superar a expectativa desse cliente. Porque o nosso cliente, ele está acostumado a gente está sempre surpreendendo ele com alguma coisa. A gente está sempre inovando, buscando coisas novas, fazendo os eventos. E aí, hoje a gente fica assim, o que mais a gente pode fazer? O que mais a gente pode fazer? Porque se a expectativa está alta, a gente tem que continuar mantendo isso, né? E aí, uma das maneiras realmente da gente manter esse cliente é essa entrega dessa qualidade e dessa relação, né? Eu gosto muito de falar disso, porque o cliente, pessoas conectam com pessoas, né? Então, existe um cliente ali, mas ele é uma pessoa. E ainda mais a gente que trabalha com filho. Então, a gente tem que manter uma relação com esse cliente todo dia. É como se esse cliente, é como se você encantasse esse cliente como se fosse o primeiro dia. Né? Num relacionamento, a gente não tem aquela historinha que a gente tem que regar a plantinha para não morrer. Com o cliente é a mesma coisa. Você não pode esquecer, já conquistei e tá tudo certo e agora não precisa. Só que para isso dar certo, tem um outro ponto. Porque tem que ser verdadeiro, não é algo manipulativo, sabe? Tem que ser verdadeira essa relação, ela tem que ser construída e tem que ser verdadeira. Tem que ter verdade nisso tudo. E na hora de você conquistar esse cliente e você encantar ele a cada dia, você precisa identificar que cliente é esse. Porque a Nai tem uma característica, eu tenho uma outra característica. Como você identificar e como você trabalhar individualmente cada cliente? Então, eu falo que na Bimove não existe seleção de cliente. Nós vamos entregar para todo mundo.
né? O nosso serviço é para todo mundo, independente se é um cliente ou se é um clientão, se é famoso, se não é. É para todo mundo. Mas nós valorizamos o cliente fiel. O cliente que está conosco. Né? O cliente que levanta a bandeira Bmove e indica para todo mundo. Então, hoje, na Bmove, nós conseguimos separar na questão até de uma bonificação de precificação. Então, eu falo que eu tenho meus clientes ouro. Né? Então, a tabela de cliente ouro é o cliente fiel, é o cliente que não me larga, é o cliente que está lá, faça chuva, faça sol, faça pandemia ou não, né? Tem pandemia ou não. Ele está ali. Ele não vai deixar de te pagar. Porque você já chegou num ponto de relação tão... de uma relação tão boa, né? De êxito, que ele não te larga e você não quer largar, né? Então, esse cliente que é fiel, ele tem que ter uma bonificação. Então, eu chamo de cliente ouro. Né? E os clientes que estão chegando, eles têm essa possibilidade de virar cliente ouro. Mas eles estão chegando. Né? Aquele que está há mais tempo, ele tem que ter um benefício. E aí a gente fechou o ciclo, né? Onde a gente começou a nossa conversa. Aquela mãe que estava no grupo do WhatsApp, que sugeriu o telefone da empresa, que essa outra mãe foi te procurar, e a gente fechou com esse cliente de ouro, que vai ser o próximo que vai indicar novos alunos. E o que você acha que você tem aí de especial na Bmove? O que você tem de entrega de serviços aí diferencial que essa mãe começa a te indicar nesses grupos de mães? Então, aquilo que eu falei sobre a verdade... desse encantamento, né? Porque a mãe só te indica se ela é encantada por você. Esse cliente só te indica se você é bom. Né? Existe uma outra estatística de que se um cliente está insatisfeito, ele fala para 11 pessoas a insatisfação. Se o cliente está satisfeito, ele só fala para 3. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas esse cliente que é encantado por você, ele vai falar, nossa, você tem que nadar com a Nai, você tem que nadar na Bmove porque é isso, porque é diferente. Por quê? Porque tem um relacionamento, porque tem a qualidade, eu entrego a eficiência, eu domino o que eu faço, né? O cliente me contratou para ensinar o filho dele a nadar. Eu ensino e entrego esse produto, né? Que é ensinar ele a nadar. Um produto, entre aspas, né? Porque a gente vende serviço. Mas o pulo do gato, que eu falo que é a cereja do bolo, é que para você encantar esse cliente, antes de você encantar esse cliente, você tem que ser encantado pelo que você faz. Você tem que ter esse propósito, né? Qual que é o propósito? Você encara o seu serviço como um propósito de vida, e quando você é apaixonado, parece clichê isso, falar de amor, mas quando você é apaixonado, você transmite essa paixão. Ele sente que é verdadeiro, que é verdade. Então, antes de você colocar o pó para você pôr o pó de pirilim-pim-pim ali, você tem que ter ele, né? Para você jogar essa magia. Então, eu acho que é muito isso mesmo. É uma troca, sabe? E alguns pós de Pirim-Pim-Pim ali da Bmove são as aulas temáticas, né? Que vocês começaram. E isso se expandiu ali por BH, né? Outras empresas começaram a ter essas aulas diferenciadas. Eu queria que você falasse da importância dessas aulas temáticas que vocês conduzem com tanta maestria. Eu falo que todo mês tem uma aula temática. Até a equipe, é muito engraçado, que ela fala assim, nossa, mais um mês. E a semana de festinha a gente entrega mais. É uma aula muito diferenciada, a gente está sempre fantasiado, carrega mais materiais e a gente tem que carregar para um lugar para o outro, porque essa é a especificidade do personal. Você tem que levar a academia para cada espaço. Então, a gente fica mais cansado, sabe? E todos os meses eu faço questão de fazer algum movimento. Então, por exemplo, no período de Páscoa, a gente tem a aula do Dia do Coelho, né? No período de Dia das Mães, a gente convida essa mãe para estar dentro da água. E é uma cultura que nós vamos criando tão interessante, Rê, que, por exemplo, nas festas que a gente tem que convidar os pais, né? Que é a mãe para estar dentro da água. Parece que é um trabalho, né? Tipo assim, nossa, mas você vai fazer a mãe sair, o pai sair do trabalho. E quando eu comecei, principalmente quando eu fazia o Dia dos Pais, iam pouquíssimos pais. Assim, as mães até aderiam mais, né? E os pais não. Mas, ao longo do tempo, eu fui implementando essa cultura de que tem as festinhas, de que tem que os pais entrar. E hoje, a maioria dos pais estão dentro da água e eles acham o máximo de estar dentro da água. Então, assim, eu falo que assim, as festas temáticas, a gente acaba trazendo uma aula diferenciada, né? Então, quando você fala assim, qual que é o objetivo dessa aula temática?
você quebra um pouco da rotina de uma aula diária, apesar que essa aula também a gente pode fazer ela de uma forma completamente diferente todos os dias. Mas quando você pensa numa festinha, a gente chama de festinha, a semana da festinha, você já traz algo diferenciado, né? Uma aula diferenciada. Geralmente, essas festinhas, as crianças estão com roupa. Então, a gente também tem aí esse fundo, esse viés também dessa experiência da criança nadar com roupa, de que a roupa cola, de que a roupa gruda, que é diferente. Não que a gente trabalhe, né? Não é o momento de trabalhar a sobrevivência aquática, mas um dos motivos também de nadar de roupa é porque se possivelmente um dia essa criança cair de roupa, ela já teve essa experiência. E nós já tivemos isso também na Bimove. Uma criança que caiu de roupa, ela nadou e foi até a mãe dela e falei, mãe, eu caí na piscina e fiz igual a tia Agatha me ensinou, que é uma das nossas professoras. E a mãe veio assim, agradecendo a gente por isso. E isso é constante, né? É mensal. Então, não é só lá em novembro, na campanha de segurança aquática, que a gente faz o dia do pijama ou o dia de nadar de roupa. Então, todo mês essa criança nada de roupa. Então, também tem esse viés, sabe? Além de ser encantador, né? Para as crianças. E a Bimove não é só a Nai, né? Então, como você disse aí, você tem uma equipe, né? Você falou da Agatha. E aí, como todo mundo fala a mesma linguagem que a Nai fala, né? Então, vou ter um atendimento com o pai, você não vai conseguir atender todos os pais ao mesmo tempo, seja na venda, seja nas aulas. Como você instruir aí esses professores para esse atendimento, o tom de voz, onde colocar os materiais, o dia a dia aí? Isso tudo é treinado, né? E muito bem treinado. Na Bimove nós temos treinamentos semanais. Então, a equipe, ela se encontra semanalmente, assim. E eu falo que isso eu falo que esse é o ponto, assim. Não tem um treinamento mensal ou trimestral. Nós encontramos toda semana. Então, é uma equipe muito unida, é uma equipe muito engajada. Não só o treinamento semanal, a gente também vai personalizado com cada professor. A gente faz supervisão profissional. Então, quando a gente treina muito bem essa equipe, ela começa a andar da mesma maneira, a falar a mesma coisa. Então, assim, é como se a gente colocasse várias nais, né? Aí. E isso funciona, tem funcionado, tem dado certo. E para quem ficou curioso aí do outro lado, eu lanço até um desafio para a Nai, a gente fazer mais uma entrevista falando como ela faz esse treinamento da equipe. Legal, que é uma dificuldade legal. Constante aí dos gestores do outro lado. A gente tem muito gestor à deriva aí, que não sabe como lidar, como você executar esse trabalho. Então, convido a Nai para mais uma entrevista. Para quem não consegue assistir por trás dos bastidores, a equipe da Nai está aqui presente, né, prestigiando, direto de BH. Nai, muito obrigado aí. Queria que você deixasse suas redes sociais, para quem é professor, para quem é pai, para quem quer saber mais sobre a Bimove, onde achar? Então, nós estamos na rede social como bimove.equipe. Procura a gente lá, pode entrar em contato comigo, pode mandar mensagem no direct, que a gente está sempre disponível aí, tá bom? Para a gente conversar sempre. Queria agradecer muito a Nai, agradecer quem está aí do outro lado, que acompanham a gente no trânsito, fazendo comida, seja onde for. Se assistiu ou ouviu essa entrevista, compartilha com alguém que tenho certeza que você conhece, alguém que precisa saber dessas informações. Ativa a notificação para você receber os novos episódios e principalmente segue esse canal para levar para o maior número de pessoas possíveis. Já são mais de 300 entrevistas com qualidade, com profissionais gabaritados para a gente subir aí o nível da natação. Mas eu queria agradecer mesmo, são os parceiros que fazem esse sonho virar realidade. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Entra no site da Sobrasa, sobrasa.org, vários materiais interessantes para trabalhar segurança aquática, sobrevivência, muito informativo para você entregar para os pais e para os seus alunos. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos os cursos com certificados. O livro Piscinas Litro a Litro, que é uma bíblia para você que tem uma piscina, você precisa ter esse livro. Entra lá na Amazon, adquira esse livro. O aplicativo da SwimTrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo? É praticamente o valor de um aluno seu, você ter o seu próprio logo, o seu nome, tá na palma da mão do seu aluno e você ter esse contato direto, agregando valor para sua marca de personal ou para você que é dono de academia. E a gente tem aqui o dado da Float. A Nai achou que eu ia esquecer desse dado, que a gente joga o dado, que eu falo que é a aula da sorte. Hoje eu vou trabalhar a primeira parte é educativo, mas vai ser educativo do quê? O aluno joga o dado e sai o que ele tem que fazer. E ainda tem um aqui que é o passe a vez, que eu gosto de fazer, que o aluno joga
e se cair isso, é o aluno do lado que vai nadar o que ele jogou. E se a próxima série vai ser de velocidade, mas o que a gente vai nadar de velocidade? Aí a gente joga o dado. Você tem alguma estratégia com dado aí, Nai? Eu adoro dado, eu tenho um dado de EVA, mas ele amassa, então eu vou querer levar esse pra minha casa. Porque eu adoro as coisas da Flote, são muito bem feitos, né? Então, é isso mesmo, o jogar o dado é muito legal. E uma coisa também que às vezes a gente pode fazer até com crianças maiores, e uma variação dessa atividade com dado, é de colocar 2 dados. Então, assim, eu jogo, cai o peito, e você joga costas. Como é que a gente vai fazer costas com o peito? Né? E a criança, ai, como é que nós vamos? Pode escolher. Você quer membro superior de qual? Deu certo? Experimenta. E aí a gente vai brincando e é super legal. E aí, ó, já é uma criatividade para vocês aí do outro lado, que às vezes a gente tem um material, a Nike é dona de empresa, sabe? O professor vai lá, pede o material, eu quero um jogo da memória. Aí o professor joga 2, 3 vezes, aí ele não joga mais, guarda lá porque ele não sabe fazer outras variações. Então, existem várias variações com o mesmo material. Exatamente. Só utilizar a criatividade aí. Nai, muito obrigado para a equipe Bmove, obrigado pro Daniel também que está aí nos bastidores, dando vida para esse projeto aí na mesa de som. E te convido para uma próxima entrevista para a gente falar sobre gestão de equipe aí. Bora! Então, muito obrigado para vocês aí do outro lado. Você não sabe como um clique de vocês é muito importante. Vocês assistirem o episódio, a visualização é muito importante para a gente aumentar esse projeto. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Tchau, obrigada.